o assunto não para, né? E nem vai parar. Isso aí não tem previsão de uma solução. E também pode ter, porque é uma pessoa que dorme com uma opinião, acorda com outra, né? Falando do presidente americano, né? E aí, o que é que acontece? Teve aí, nesse final de semana, mais fatos sobre esse assunto. O deputado federal licenciado, não, deputado federal agora, né? Mas contando as faltas, gravou um vídeo, um tom jocoso com o diretor-geral da Polícia Federal, contra o delegado que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro, fazendo uma ameaça, né? Não é essa imagem, não. É uma imagem que eu pedi para o Douglas. Ver se está pronto aí. O que acontece? Tipo, eu dizendo, olha, você continuar, tem um preço. Tipo, vai ter novas sanções, vão acontecer. O que me chama a atenção nessa história toda assim, é um país como os Estados Unidos. Tem ele e esse Paulo Figueiredo aí, que é neto do ex-presidente Figueiredo. Ficam pregando liberdade, mas são filhotes da ditadura militar. Né? E vendo uma colunista do UOL, que eu não lembro mais o nome, mas ela dizendo, dezembro do ano passado, eu estava aqui em Washington, e vi esse tal de Paulo Figueiredo lá articulando para as sanções que hoje nós estamos sofrendo aqui no Brasil. Mas o que me causa espécie, como se diz, é ver duas pessoas que não têm representatividade nem no Brasil, ter uma influência tão grande no governo do maior país do mundo, quer dizer, do país mais potente do mundo militarmente, economicamente, e esse país voltar o foco hoje quase que totalmente para o Brasil, João. É um negócio espantoso, né? Me permita, vou fazer uma leitura, a leitura que eu tenho, e aí é claro, todo mundo pode concordar ou não. Claro. Mas já há alguns anos a gente observa em todo o mundo um crescimento das ações de extrema-direita, né? Por exemplo, você tem... Não estou falando da direita, a direita democrática, a direita que muitos anos aqui no Brasil foi representada pelo PFL, pelo PSDB. Estou falando da extrema-direita, né? Os mais radicais. Eles, de fato, ascenderam em todo o mundo. Você vê que a própria Itália, na própria Alemanha, os partidos de extrema-direita, na França, têm tido uma votação mais expressiva. E eles atuam de forma muito coordenada em todo o mundo, né? Há uma ligação direta, inclusive próprios políticos de extrema-direita lá da Alemanha vieram ao Brasil alguns anos atrás, se encontraram com o presidente Jair Bolsonaro, deixando muito claro ali que há um diálogo entre os partidos, entre os grupos de extrema-direita em todo o país. E lá nos Estados Unidos, esses grupos de extrema-direita, obviamente que eles estão ligados, né, ao atual presidente Donald Trump. Então, há um diálogo nesse sentido. E uma das características do radicalismo, do extremismo, é exatamente desprezar a ordem institucional das questões, né? Não é para se esperar de um radical que ele tente seguir, né, os padrões internacionais de diplomacia. Eles são radicais. Então, eles atuam exatamente na tentativa de desconstruir qualquer relação de ordem institucional que existe entre os países. Talvez isso ajude a explicar, né, o que, como você disse, como é que alguém que é jornalista, Paulo Figueiredo, diz que eu não sei, né? Se diz jornalista, e o próprio Eduardo Bolsonaro, políticos, né, brasileiros, portanto, em tese, não eram nem para ser recebidos pelo governo americano, porque não são da diplomacia, poderiam até ser recebidos, mas em uma outra condição, não para negociar sanções, não para negociar acordos, não para negociar tarifas, punições. E o que a gente observa aí é que o governo americano... Isso claramente fere o direito internacional. O presidente dos Estados Unidos está vendo uma visão... Todo mundo diz, o jornalista que me incomoda, é isso. Ele diz assim, olha, tipo assim, uma fonte de informação são os dois do que está acontecendo no Brasil. Quer dizer, um negócio... Isso acontece exatamente por conta disso, porque os pertencem a um mesmo grupo, né, de extrema-direita que atua de forma coordenada. Tanto é que os marqueteiros, os estrategistas são os mesmos, né? Os dois maiores estrategistas da extrema-direita em todo o mundo
são lá os 2 americanos lá que têm esse controle, né, por todo o mundo. Eu acho que isso ajuda a explicar assim, eu acredito que é nosso papel alertar a sociedade o quanto isso é perigoso. Porque você tem ali os canais oficiais de diálogo, que é a diplomacia, que é os governos, goste ou não, quem representa o governo brasileiro é quem foi eleito. Quem foi eleito, né? pela maioria. Quem perdeu a eleição se organiza, faz oposição e na próxima eleição tenta vencer. Imagina se todo mundo que perdeu a eleição começar a atuar nos bastidores para tentar obstruir ou desestabilizar uma ordem. Primeiro, Aí você... como o João disse, tem que ser os representantes oficiais. E o governo americano age errado quando não responde às cartas diplomáticas, as cartas do Brasil. E não responde exatamente porque, infelizmente, pertencem a esse grupo de extrema-direita. E aí eu não estou falando da direita, estou falando da extrema-direita, dos radicais, que, infelizmente, tem alcançado o poder. E aí isso vale também, se fosse aqui a extrema-esquerda, porque extremismo, radicalismo não contribui. Acho que todo mundo, o fanatismo não contribui, o radicalismo, o extremismo não contribui, mas pessoas desses segmentos alcançaram poder e o poder nas mãos de quem não pensa no bem da comunidade pode ter certeza que faz um estrago danado. Está fazendo, olha,